estarem aqui e por compartilharem a história de vocês. É uma história assim que marcou a minha vida, né? Marcou a vida de muitas pessoas aqui da nossa igreja. Eu tenho certeza que vai marcar muitas pessoas que estão assistindo que não conhecem a história de vocês. Parte, né, da história, né? Parte, porque eles não vão, acho que não vão conseguir contar tudo. Eu sempre falo aqui que a gente tem que marcar outro dia, né? A Beth está aqui também. Tem que sempre marcar de novo, porque é muita coisa que Deus fez, que Deus está fazendo. Então, a gente quer ouvir, a gente quer saber, porque eu sei que isso vai encher o coração de todas as pessoas que estão ouvindo. Amém? Que Deus use a vida de vocês nesta noite. Amém? Ó, seu microfone aqui, Martinha. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós recebemos esse convite especial aqui da pastora Angélica para estar contando um pouquinho do nosso testemunho, né, algumas coisas que Deus fez na nossa vida. Obviamente não vai dar para contar tudo e nem com tanta riqueza de detalhes como a gente gostaria, porque o horário não permite, mas a gente vai tentar contar aqui rapidamente duas obras que Deus fez na nossa vida, e a Marta vai começar falando aqui uma dessas obras e depois eu vou concluir falando um outro milagre. Alguns irmãos já ouviram falar, já conhecem um pouquinho dessa história, eu já contei, já tive a oportunidade de contar. E a Marta vai contar uma outra parte aqui. Então, vou passar a palavra agora para a Marta e volto com vocês depois para contar o finalzinho. Na verdade, perdoa também a paz do Senhor, né, o nervosismo, né, porque a pastora fez meio que de surpresa para nós, né? Não deu nem tempo de se preparar, né? Então, eu orei muito ao Senhor para que Ele pudesse tocar no meu coração, para tocar no que eu devo falar, né? Que venha a ser tocado e ministrar mesmo, né? Que seja da vontade dEle. Na verdade, algo que eu tenho que falar mesmo é mais dos meus milagres, né? Que são as minhas filhas, né? Para quem não sabe, nós somos convertidos desde os 23 anos. Acho que tem uns 14 anos que nós somos convertidos, né? E a Sara e a Sofia, que são gêmeas, né? Elas são filhas da promessa, né? Nós recebemos, quando nós estávamos numa outra denominação, assim que eu conheci o Evandro, as pessoas me perguntavam, né? O que você tem vontade, né? E eu sempre vinha ao meu coração, eu quero ser mãe. E muitas das vezes, aquilo foi como um espinho na minha carne, né? Porque eu estava com aquele sonho meio que adormecido. Eu esperei 10 anos para tentar engravidar. E quando eu estava no último ano de faculdade, ao invés de eu estar procurando um emprego ou fazendo uma pós, eu estava querendo ser mãe. E foi quando eu realmente passei a luta por tentar engravidar. E eu passei quase 5 anos sendo tentante mesmo. Passei por cirurgias, procedimentos, exames, e dava como uma infertilidade sem causa, né? Porque a minha causa estava nas mãos do Senhor, né? E o Senhor me visitava em sonho, me entregava mensagens dizendo que a minha bênção chegaria. E muitas das vezes eu sonhava até que eu estava grávida de gêmeos, sem saber que eu estava grávida de gêmeos. E eu não entendi o processo do Senhor. Foi quando eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu fiquei 5 anos afastada de Deus. E eu não conhecia Deus como eu conheço hoje, né? Eu só conhecia um Deus de falar. Só que como eu estava com aquele sonho muito gritante dentro de mim, eu fiquei como revoltada, com o coração fechado. E mesmo assim o Senhor se revelou a mim. E a Sara e a Sofia, elas chegaram num processo de quando eu estava perto para fazer uma inseminação artificial. Eu busquei ajuda profissionais. Isso foi no mês de agosto. E eu fui chorando para aquela médica. A médica, eu conheço até o nome dela, Andréia, né? E eu ia vender até um carro que eu tinha na época, que eu estava trabalhando. E estava tudo com os documentos para chegar, para estar fazendo a inseminação.
E eu cheguei naquela médica e falando para ela que eu venderia tudo para poder realizar aqueles sonhos de ser mãe, né? Já tinha passado pela cirurgia de videolaparoscopia para saber o que eu tinha e não tinha nada, né? E a médica falou para mim, quando for o mês que vem, você faz os exames e nós fazemos os procedimentos para fazer a inseminação artificial. Isso foi em agosto. Quando foi em setembro, eu esperando, né, os exames para mim poder fazer o meu ciclo, tudo para chegar a inseminação artificial. Deu 6 dias de atraso, quando eu fui ver, eu já estava grávida das meninas, do modo mais natural possível, de estar vindo da maneira que Deus queria, né? E aí começou a minha luta, eu comecei a ter uma gravidez super de risco, fiquei 8 meses de cama, recebendo alimentos na cama, né, com sangramentos, com risco de perder. E a minha gravidez foi interrompida aos 8º meses, porque as minhas filhas, uma estava roubando a comida da outra, porque como elas eram da mesma placenta e o mesmo líquido, então não tinha separação nenhuma entre elas. E aí a gente enfrentamos uma grande luta, que foram 50 dias para a UTI. Então, nesse processo de 50 dias, eu mesma afastada, mas eu sempre orava ao Senhor para salvar as minhas filhas, né, para tirar daquele momento que eu estava passando por tremendas dores. E as minhas filhas oscilavam muito, fazia muitos problemas de saúde, era coração, era apneias, era a saturação que oscilava. E foi quando, para a honra e glória do Senhor, depois de 50 dias, elas foram para casa. E também, antes de voltar, antes de estar em época de UTI, eu tive alta numa quarta-feira, e na quarta-feira mesmo, eu comecei a visitar a UTI todos os dias, das 6 da manhã, e saía da UTI às 9h30 da noite. E era esse processo durante 50 dias. Eu não tive descanso, eu não tive uma pós-recuperação e tudo mais. E quando elas tiveram a alta da UTI, eu fui para casa. E como eu estava 5 anos afastada do Senhor, naquela época eu entendia que a palavra do Senhor se concretizava, que tudo era o tempo do Senhor, né? Então, eu meditava sempre em Eclesiastes, há 5 anos atrás, há 4 anos atrás. Mas tem sonhos, irmãos, que o Senhor revela em nós o porquê do processo depois de uma certa maturidade. E hoje eu entendo o porquê que a Sara e a Sofia, não que ela demorou tanto a chegar na minha vida, ou porque eu passei por tremendo sofrimento com as minhas filhas. Isso é só pincelado, eu passei muitas coisas com ela em questão de saúde. Mas eu acredito que quando eu estava afastada de Deus, foi quando eu tive um posicionamento com Deus. Então, teve um dia que as minhas filhas estavam com 1 ano e 4 meses, eu estava com uma grande guerra espiritual, querendo voltar para a presença do Senhor, e eu passava a olhar para minhas filhas e o Senhor começou a se revelar dentro de mim, né? Eu falava, meu Deus, né? O verdadeiro filho pródigo. Se eu amo as minhas filhas, se elas são filhas da promessa, o que eu estou fazendo no mundo, né? Meu Deus, se eu amo as minhas filhas nesse extremo, o que é o amor do Senhor por mim? Então, o Senhor, eu entendi aquele processo que o Senhor me colocou as minhas filhas nas minhas mãos, para Ele trabalhar nesse tempo que eu estaria afastada. Então, eu entendi que, além de ser o tempo do Senhor, o Senhor usou um versículo para falar comigo depois de 4 anos, né, que eu até marquei aqui no meu caderno de devocional, que ele se encontra aqui em Gálatas, que fala, capítulo 4, do versículo 19, na minha versão NVT. Ó, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto, por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em mim. Então, eu entendia que eu precisava que o Senhor
viesse a ser desenvolvido dentro de mim, a ser formado dentro de mim. Porque então eu era filha dele, eu estava na igreja, mas eu ficava em cima do muro. E eu não entendia o que era o amor do Senhor, até Ele me dar a Sara e a Sofia. Foi quando eu passei a amar as minhas filhas, que eu me coloquei como... Nem dá para colocar no lugar dele, né? Mas tipo assim, o amor dele por mim. Foi quando eu passei a ter um encontro com Deus. E eu fiz uma oração para o Senhor. Senhor, eu quero estar de volta na tua casa, me dê coragem para eu voltar. Me tirar vergonha, porque o inimigo quer colocar isso em nós, para que nós sejamos recuados e não volte, né? Mas acredito que a Sara e a Sofia vieram para mim eu ter esse encontro com o Senhor. E eu fiz uma oração para o Senhor, e o Senhor novamente, sempre com a honra e glória do Senhor, porque tudo isso que eu estou contando não tem nada a ver a mim ou as minhas filhas, mas tem tudo a ver com Deus. E Ele me revelou no sonho de que eu estaria voltando e com um posicionamento, né? E eu lembro da oração que eu falava, Senhor, eu quero colocar a minha família no altar, eu quero te conhecer como não te conheço, né? Eu sou crente, mas eu sou muito religiosa. Eu preciso conhecer um pai. E foi quando eu voltei e o Senhor se formou dentro de mim, Ele se revelou a mim, Ele me encontrou. Eu fui achada nele, né? Nesse amor que eu estava precisando. Foi quando eu tive um encontro verdadeiro com Ele. E foi depois de que eu conheci até a I9, depois de 2 dias o Senhor me deu um amor maior, o qual eu não conheci em muitos anos, né? E hoje eu olho pelas minhas filhas, muitos processos que estão parados na minha vida, o Senhor faz me lembrar de que eu tenho que descansar nele, porque assim como eu descansei, eu fui pouco assim, meio apressada com a Sara e a Sofia de receber, mas eu acredito que se eu descansar nele, Ele vai me dar aquela honra, aquela vitória, devido à minha fidelidade por Ele, né? E hoje está aí as minhas filhas, para a honra e glória do Senhor, na presença do Senhor. E quando nós voltamos, foi em 2018, nós estávamos super bem, o Evandro estava empregado. Nós voltamos para a casa do pai por conta das minhas filhas mesmo, porque eu vi como era esse amor. Senti saudade, voltamos e a gente falou ainda em oração, Senhor, pode passar qualquer coisa nas nossas vidas e nada vai se abalar. A gente não vai voltar, porque, irmãos, a gente voltava para a igreja, quando via uma prova, a gente corria, a gente não queria enfrentar, porque a gente falava, pô, se a gente está dentro da igreja e vai ter prova, então eu prefiro ficar no mundo, né? Mas não é por conta disso, é porque o nosso coração oscilava para o mundo, a gente ficava em cima do muro, a gente não tinha posicionamento. E quando a gente voltou naquela intensidade de falar assim, eu vou ficar, porque eu não vou correr, eu vou aguentar todas as provas. E a gente veio por amor novamente, né? A gente não veio pela dor. E o Senhor conheceu o nosso coração, mas a gente precisava conhecer o nosso coração para ver se a gente ia ser fiel no que a gente estava prometendo para o Senhor. E a gente conheceu o Senhor de verdade. Quando a gente voltou, foi no dia 31 de março, aqui na igreja da I9, depois de 5 anos. E as nossas lutas vieram depois de 2 meses, quando do nada, vou até contar essa parte, que uma das minhas filhas ficaram doentes, sem motivo algum, era febre em cima de febre, era médicos todos os dias, era gritaria de noite, dizendo que estava assustada. E a gente não entendia, quer dizer, a gente entendia, mas a gente declarava que a vitória estava ganha nas mãos do Senhor, que a gente não ia cair. E, de repente, a outra pequena ficou doente também. E aí, num grande dia, quando a gente acorda de manhã, uma das minhas filhas, que é a Sofia, que é a minha primogênita, começou a ficar com uma respiração oscilando. E na hora o Senhor falou para mim, né, depois de mais de 30 dias, eu creio, doente, com febre, era remédios e remédios. A gente falou assim, vamos levar elas para o hospital. E quando fomos para o hospital, a gente estava meio que triste, né? Mas a gente não iria cair, ia se posicionar, a gente falava entre nós. A igreja não conhecia nós, nem os pastores. E as minhas filhas estavam dando saturação baixa. Uma das minhas filhas, ela pegou uma infecção da escola, não sei de onde que foi, não tinha explicação. Ela foi para a internação, quase foi para a UTI, ficou 7 dias na UTI. Quando a minha filha estava com 4 dias de internada,
o Evandro me ligou e falando assim, a Sara tá aqui no PS, né? Saturação baixa também, vai internar. 2 filhas, uma em cada quarto, e uma mãe andando pelos corredores para cuidar das filhas de 2 anos que só queriam uma mãe e não tinha como dividir. Era dar banho em uma, pôr uma para dormir, e dar banho na outra, e depois nessa correria. E foi quando estávamos no hospital, a gente descobriu o grande baque. O Evandro ficou desempregado. E essa parte o Evandro vai contar. Vamos lá, então, deixa eu continuar aqui, né? A gente avançou um pouquinho aí, né, desde a tentativa da Marta engravidar até esse ponto que chegou aqui, passaram-se alguns anos, né, 2 para 3 anos, e aí a gente achou que prova, né? A gente acha que prova vem uma vez só, testa o crente e vai embora, né? E aí nós tivemos uma prova para Marta engravidar das meninas. Depois nós tivemos essa prova dessa segunda doença, elas tiveram essa pneumonia, ficaram 7 dias, nós praticamente moramos dentro do hospital durante 7 dias ali, cada um em um quarto com as meninas, aquele risco iminente de ir para a UTI, mas graças a Deus não precisaram. E aí passou-se essa prova, a gente recebeu a alta hospitalar, e quando eu voltei à vida ao normal, para minha surpresa, eu fui desligado da empresa que eu trabalhava, por movimentações internas lá, e aí uma nova prova começou em nossa vida ali, né? Eu até peguei um ganchinho aqui dessa palavra da Marta, né, de ser gerado ali as dores do parto, porque essa prova que eu tive, eu não vou conseguir entrar em detalhes aqui com vocês por causa do horário, mas essa prova que eu tive, ela durou exatamente 9 meses, né? Então eu falo que Deus me concebeu, e quando chegou o momento do parto, foi que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, e a minha história, ela mudou, né? Eu até brinquei com a pastora antes de vir falar aqui. Eu conheci um Deus de ouvir, né? E hoje eu conheço um Deus ali presente na minha vida, um Deus que eu caminho com Ele diariamente. E, assim, né? Eu participei muito dos cultos de orações, dos cultos de quinta-feira. Eu estava ali crente que, tudo bem, eu perdi o meu emprego, eu tinha 4 anos de casa lá, recebi uma boa rescisão, né? E falei para a Marta, não, vamos ficar tranquilo, eu tenho um bom currículo, uma boa experiência, em breve tudo vai se estabilizar. Daqui 2, 3 meses eu estou trabalhando aí de novo, isso vai ser até bom para a gente, que vai sobrar um dinheiro para a gente investir, comprar alguma coisa, enfim. Esses são os meus planos, né? E, para minha surpresa, se levantou uma coisa de um passado, de mais de 10 anos atrás, de um empreendimento que eu tinha feito e não deu certo, e ficou uma dívida lá que eu vim pagando. Eu tinha este acordo dessa dívida, eu vinha pagando ele mensalmente, mas aí o banco, como era uma dívida alta, o banco, por garantia, resolveu entrar com uma ação judicial, e eu dormi com o valor da minha rescisão de contrato na conta. No outro dia, quando eu acordei, não tinha nem R$20 na minha conta. E aí eu fiquei desesperado, fui atrás de advogado, tudo, e o conselho que o advogado me deu falou assim, melhor você aceitar essa perca, deixar do jeito que está, porque se você for querer recorrer a isso daí, talvez você vai ter que pagar uma dívida, um valor muito mais alto, e com isso daqui eles já estão eliminando a sua dívida. E aí eu fiquei desesperado, porque era o dinheiro para nos sustentar ali durante alguns meses, até que eu arranjasse um novo emprego. E de lá para cá, gente, foi só provisão de Deus. Assim, aconteceu coisas na minha vida que eu creio que Deus, depois que eu me posicionei verdadeiramente, como a Marta citou aqui, né, nós voltamos e eu falei que eu não ia, acontecesse o que acontecesse. Então tomem cuidado com o que vocês prometem para Deus, tá, gente? Porque eu prometi que podia cair o mundo na minha cabeça, que eu não ia arredar os pés de Cristo, e o mundo veio na minha cabeça. E assim, foram lutas, coisas que eu não acreditava. Eu era crente, eu tinha muita religiosidade, como a Marta comentou. Então a gente não acreditava em coisas, eu não acreditava em batismo com o Espírito Santo, eu não acreditava em dons de línguas, eu não acreditava quando os irmãos iam testemunhar e falava que dinheiro aparecia na conta, que eu falava assim, só acontece com os irmãos, comigo nunca aconteceu. E eu provei cada detalhe desse na minha vida. Cada detalhe que eu não acreditava aconteceu comigo. Deus passou comigo ali como se fosse uma escola.
ele me mostrou que cada coisa que eu critiquei na minha vida, que eu não acreditava, eu fui abençoado com aquilo. Então, eu fui entender o significado da palavra que eu até abri aqui, né? Está em 1 Coríntios, capítulo 2, né? No versículo de número 9, que foi uma palavra que durante essa minha prova eu escutei demais. E eu não entendia, né, o significado daquela palavra, que ela diz assim, né? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu creio que tudo na minha vida que aconteceu durante esses 9 meses aí, né, foram assim, eu cito 9 meses porque o que aconteceu para trás ali, a gente acaba, quando vem uma nova prova, a gente acaba suprimindo aquilo e olhando sempre para frente. Mas eu creio que o que Deus fez ali foi de fato para nos ensinarmos, né? Então veio muita prova, muita provisão de Deus. Tinha dias da gente acordar, e eu morava de aluguel nessa época. Eu ainda moro de aluguel, mas nessa época eu morava de aluguel no apartamento e era um aluguel teoricamente alto ali. E tinha dias de eu ir dormir e falava para Marta assim, Marta, amanhã a gente não tem dinheiro na conta para comprar um leite para as meninas, né? Como é que vai ser? E eu passava a noite ali praticamente acordado, clamando a Deus, ia dormir porque Deus, o Espírito Santo me apagava ali de cansaço. E quando eu acordava no outro dia, eu abria a conta, não sei porquê, porque eu sabia que não tinha dinheiro, mas naquela ânsia, né, de ter alguma solução ali, eu abria a conta e, incrivelmente, aparecia dinheiro na minha conta. Era R$500 que entrava não sei de onde. Enfim, não foi uma vez só que aconteceu isso, foram várias vezes que aconteceu isso. E não foi doação de nenhuma pessoa, assim, foram dinheiros aleatórios, assim, provisão de Deus, coisas que eu nem imaginava. E aí, assim, isso foi um processo, né, não dá para entrar em detalhes, foram vários. E, desculpa te cortar, em 9 meses de prova, o Senhor sempre falava conosco, né, através da Bíblia, através da oração. Nós éramos sempre respondidos, porque nós tínhamos uma fé mesmo inabalável, porque a gente voltou com posicionamento. Eu falei assim, o diabo vai sair desse lugar. E eu lembro que uma vez eu estava chorando, desesperada. Eu falei, Senhor, eu não vou aguentar. E quando eu abri a minha Bíblia, o Senhor me levou numa passagem de Jesus no deserto. E então o Senhor, o próprio Espírito Santo falava que Ele estaria comigo, que Ele ia me tirar daquele deserto. E uma vez eu chorando dentro de casa, porque não tinha mais Danone para minhas filhas, não tinha mais Todinho para minhas filhas. E, quando você pega no coração de um pai, de um filho, quando falta um alimento, aí a gente é provado, né? E eu chorando em silêncio, Senhor, eu vou orar. Pai, me ajuda, não deixa faltar para minhas filhas. Uma coisa é faltar para nós, mas para uma criança, eles não entendem. E na hora eu orei e eu esqueci de lembrar que tinha sabão em pó em casa. E na hora que eu saí da oração, eu falava, meu Deus, eu esqueci até de falar que tinha sabão em pó para pedir para Deus, né? E eu fiquei calada. E depois de meia hora, chegou a minha mãe com um monte de sacola, inclusive o sabão de pó que eu havia esquecido de pedir para Deus. Então, a gente experimentou muitos milagres de Deus, de dinheiro de aparecer na nossa conta mesmo. E era coisas tipo assim, de dinheiro presos há 5 anos atrás, né? E perto do final da prova, né, o Senhor sempre falando conosco, usou a vida da pastora Angélica numa evangelização do hospital, que o Evandro falava conosco, dizendo uma oração dentro da casa dele, né? Na nossa casa, a pastora Angélica foi usada para falar com os funcionários, dizendo que Jesus estava no barco, né? E aquilo, de uma forma, tocou no meu coração. E quando eu cheguei em casa, a gente estava comendo, e o Evandro estava triste. E eu falei, Evandro, a pastora Angélica estava ministrando no hospital, e ela falou que Jesus estava no barco. E, de repente, o Evandro começou a chorar. E falava, Jesus está no barco mesmo, porque antes de você chegar, eu estava chorando aqui na sala e perguntando, Senhor, o Senhor está no barco comigo? E eu tinha trazido uma resposta que eu tinha recebido no hospital e trazendo para ele. E naquele dia eu fui orar a respeito de Jesus estava no barco.
e eu fui orar, entregar tudo aquilo. E naquele dia que usou a vida da pastora Angélica, foi quando o Evandro recebeu Calma aí, mulher. a ligação. Calma, mulher. Calma. Ela estava com vergonha, viu, gente, de falar aqui na live. Agora ela não para mais. Eu tenho que cortar ela aqui. E aí, assim, né, aconteceu tudo isso mesmo. Tem muito mais detalhes que aconteceu, mas a gente não vai conseguir contar aqui. Talvez numa próxima oportunidade. Brinquei com o pastor um dia que se eu tivesse que contar isso aqui ia ser quase uma pregação. E aí, quando a gente estava assim, só para entrar em números, né, para vocês entenderem o meu desespero, eu tenho isso anotado lá num caderninho, ou na verdade no computador. Eu enviei nesse processo 326 currículos para arranjar emprego. E ao término deste processo, né, ao término desses 9 meses, eu fui chamado para trabalhar por uma empresa que eu nunca mandei currículo para ela. A empresa, ela me achou numa rede social e me convidou se eu queria participar de um processo seletivo de uma área que eu não sou formado, uma empresa de tecnologia, eu sou formado em saúde, e eles falaram que precisavam de uma pessoa com o meu perfil lá para assumir um cargo, um degrau acima do cargo que eu tinha perdido meu emprego, e eu fiquei muito feliz com isso. Deu certo esse emprego, eu estou lá até hoje nesse emprego, para a honra e glória de Deus, porque foi Ele que abriu essa porta para mim. Diversas portas apareceram depois dessa, e todas elas eu aprendi a orar e entregar na mão de Deus. Falei, Senhor, eu não sei fazer escolhas, então o Senhor escolhe por mim, é para mim sair ou não é para mim sair? E todas essas outras portas se fecharam, e eu estou lá até hoje, na empresa que eu trabalho. E aí, né, 2 surpresas aqui para a gente poder finalizar, porque o horário já está avançado. Uma delas foi que, para minha surpresa, aquele dinheiro que eu comentei, né, que eu tinha perdido da rescisão lá atrás, eu estava trabalhando em casa, já estava trabalhando ali, já tinha alguns meses que eu estava trabalhando, e eu recebi uma ligação do Banco do Brasil, perguntando, seu Evandro, tal, o senhor mora num apartamento de aluguel, você fez um título de capitalização para dar como depósito, né, do seu aluguel. Eu falei isso. Ela, então, eu fico feliz em entrar em contato com o senhor para dizer que o senhor foi sorteado e o senhor ganhou uma quantia em dinheiro. Aí, na época, eu até falei, legal, tá bom, né? Quanto que eu ganhei? Achei que era um valor bem simbólico, e esse valor foi 3 vezes maior do que o valor que eu tinha perdido lá no começo da minha prova, né? Deus me restituiu 3 vezes mais o valor, exatamente 3 vezes mais o valor que eu tinha perdido. E aquilo ali eu consegui ajeitar toda a minha vida, todos os buracos financeiros que eu tinha entrado ao longo dessa prova, eu consegui resolver. E, para nossa surpresa, assim, para a gente finalizar, né, na mesma semana que eu recebi esse sorteio, eu recebi esse dinheiro, estava tendo aqui uma live especial, que acho que alguns irmãos vão lembrar aí. Foi uma live ao vivo, onde os meninos estavam ministrando louvores aqui, enquanto isso, a Fernanda estava pintando um quadro profético. E, no final, eu ia vir para cá, por algum motivo não deu, eu acabei ficando assistindo de casa, online, nesse dia, eu e a Marta. E, para aquelas pessoas que estavam online, só nós sabíamos da nossa situação, né? Ninguém sabia ainda que a gente tinha passado por essa prova. E, para nossa surpresa, ia ter um sorteio daquele quadro que estava sendo pintado, e aquele quadro foi sorteado, e nós ganhamos o sorteio daquele quadro. E como Deus, né, ele gosta de surpreender a gente com coisas boas, o que estava naquele quadro, qual que era a pintura, né, daquele quadro? Era Jesus dentro de um barco, e dentro daquele barco Jesus estava na ponta, uma mulher atrás, e Deus revelou para Fernanda aquele dia uma mensagem que está escrita até hoje lá, né? O tempo de luta se passou, não exatamente é isso que está escrito, mas está escrito lá. Eu faço tudo, o tempo ruim se passou, faço agora todas as coisas novas, eu coloco vocês em águas tranquilas, num caminho de esperança e, enfim, de coisas melhores, né? Então, aquilo ali foi um selo, aquele quadro foi um prêmio, qualquer pessoa poderia ter ganhado aquele sorteio,
mas calhou que foi nós que ganhamos, e aquele quadro era exatamente o que retratava alguns meses atrás, quando eu perguntei se Jesus estava comigo no barco, e veio a Marta trouxe essa resposta desse dia do hospital, que a pastora Angélica ministrou lá. Então, nós entendemos que aquilo foi um selo na nossa vida, de que nós fomos aprovados. Então, assim, Jesus, ele nos testou para nos aprovar, né? E nós nos mantemos firmes ali. Então, um recado que, assim, rapidamente, né, que nós passamos para vocês hoje aqui, foi que não desistam. Por mais que a prova esteja grande, os seus sonhos possam estar acima dos seus pensamentos, tudo possa estar longe, você não esteja enxergando uma saída, uma solução para aquilo, mas creia que Deus está trabalhando. Se posicione perante Deus, sabe? Ore a Deus todos os dias, busque a Deus incessantemente, porque Deus, ele vai fazer algo na sua vida. Eu creio nisso, independente da área que você tiver. A gente está dando exemplos aqui de filho e de financeiro, mas independente da área que vocês tiverem, creia que Deus pode trazer um milagre. Tem outros detalhes que eu nem contei. Eu vi cura, eu vi anjos, coisas que eu não imaginava, que eu não acreditava, e Deus me mostrou durante essa prova. Numa segunda oportunidade eu conto aqui. Essa prova durou exatamente 9 meses, e aí eu brinco que as dores de parto, né, que Deus me fez nascer, e ao final desses 9 meses eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Deus me batizou ali com o Espírito Santo, então eu creio que tudo isso foi para que eu conhecesse um Deus de verdade e pudesse caminhar hoje com Ele, né? E aí, para finalizar, eu trouxe uma palavra aqui está em Romanos 12, é uma palavra bem conhecida, né? Mas que é real com tudo isso que nós vivemos aqui, que ela diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Isso aqui resume o que nós tivemos que fazer aí, né? É isso, eu agradeço aqui pela oportunidade, agradeço pelo tempo. Não sei se a Marta quer falar mais alguma coisa, senão, pastora, vou passar de volta aqui o microfone para a pastora. Obrigado, desculpa pelo tempo, pessoal, sei que foi longo, mas ainda tem mais coisa para falar, tá? Numa próxima oportunidade a gente traz mais detalhes. Gente, eu estava ali toda emocionada, porque servimos, né? Porque são tantos sinais, são tantas revelações, tanto cuidado conosco, né? E realmente ver o que Deus fez na vida de vocês e o que Ele continua fazendo. Gente, pensa num casal que tem um coração disposto para a obra de Deus. O que você precisar deles, eles estão aqui, né? E esse posicionamento, viu, Evandro e Marta, que permaneça para sempre, que Deus possa usar a vida de vocês na obra de Deus, né? Que vocês possam realmente continuar contando tudo aquilo que Deus fez na vida de vocês, aquilo que Deus está fazendo, que vocês sejam esse testemunho vivo, né? Para que realmente as pessoas possam continuar crendo que existe um Deus, né? Que ouve a nossa oração, né? Essa ligação geralmente eu trago aqui, né, um versículo final, mas, gente, eu amo esse versículo, né, de Romanos 12, né, porque alegrem-se na esperança, ele fala, né, persevere na tribulação, não é assim? A gente tem que perseverar mesmo, né, e não deixe de orar, ore sempre, ore constantemente, porque Deus, ele ouve, né, a gente estava falando sobre isso, que o Deus que nós servimos é um Deus que ouve a nossa oração. Não é um Deus de pau ou de pedra, que tem boca, mas não fala, né? O próprio salmista fala sobre isso. Tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não caminham, tem braços, mas não abraçam, né? Tem mãos, mas não apalpam, né? E o nosso Deus não, Ele é um Deus que nos abraça, que nos ouve, que nos responde, que fala conosco. E essa ligação dos 9 meses, né? Desse versículo, né, de Paulo, né, quando ele fala para a igreja, ali tem tudo a ver com a história de vocês, porque realmente foram 9 meses, né, de luta e de provisão e do cuidado de Deus, né? Realmente Deus foi gerado em vocês, e realmente é como você falou, Evandro, o sinal foi esse selo, né? Vocês foram selados pelo Espírito Santo.